O tema da aula de hoje, pessoal, é conceito de responsabilidade social, tá? Então a gente continua com os temas propostos a partir do segundo trimestre, que falava sobre estigma e preconceito social, e também os estudos que foram desenvolvidos a partir desse tema pela área da sociologia, tá? Bom, vamos lá. O cidadão e as instituições em geral possuem deveres e obrigações para com a sociedade. Então, por exemplo, eu, a partir do momento que participo da sociedade, estou inserido na sociedade, eu tenho alguns deveres e algumas obrigações com ela, tá? Como a gente vive numa sociedade capitalista, por exemplo, talvez uma das maiores obrigações que nós temos é trabalhar na fase adulta, tá? Na fase adulta, todo mundo vai ter que desenvolver uma profissão e, se necessário, se possível, trabalhar, tá? Porque aí você acaba sendo uma pessoa mais adequada ao sistema. Então, isso acaba entrando como um dever, uma obrigação. Aquela ideia também, né? Se você for partir para o lado religioso, a maioria das religiões vão pregar que você deve, como um indivíduo social, casar, ter filhos, de preferência. Então, você tem ali deveres e obrigações. Claro que esses deveres e obrigações, eles mudam de uma sociedade para outra, de tempo em tempo. Então, eles, apesar de existirem dentro da sociedade, eu vou usar uma palavra que talvez não seja correta, eles são meio abstratos, tá? Eles não são concretos, então eles podem se modificar, eles podem ficar mais complexos, eles podem ficar mais simplificados. Vai depender muito de cada época e vai depender muito de cada sociedade, ok? Bom, voltando lá. Nos últimos anos, tem crescido a consciência e o trabalho em torno da responsabilidade social por parte das empresas do capital privado. Então, é meio complicado falar isso, mas a empresa é uma instituição, né? Você tem vários tipos de empresa, vários ramos de trabalho. E essa empresa, ela tem que ter uma consciência moral. Então, vamos dar um exemplo. Diminuir a exploração do trabalho, é uma consciência moral. Criar um ambiente de trabalho saudável é outra consciência moral, outra responsabilidade social. Apesar que essa ideia de criar um ambiente saudável de trabalho é uma coisa muito, muito vaga, porque em todo o ambiente de trabalho você é cobrado. Não tem como você não ser cobrado. E cada pessoa reage de uma forma diferente a essa cobrança, que pode, né, despertar na pessoa uma, como que eu posso dizer? Pode despertar na pessoa um efeito colateral, tá? Eu mesmo não lido muito bem com a cobrança, tá? Só vocês terem uma noção. Então, o desenvolvimento da ciência ecológica contribui para aumentar a preocupação com o meio ambiente. Certas atividades industriais ou a implantação de uma fábrica pode provocar um impacto sobre atividades econômicas das populações locais. Assim, seria um exemplo de responsabilidade social se as empresas criassem projetos para minimizar tais impactos, desenvolvendo alternativas de trabalho e propondo meios de sobrevivência às pessoas que vivem e trabalham nas localidades que se instalaram em organizações fabris. Então, aí, responsabilidade social, vamos pegar uma empresa que ela utiliza muita matéria-prima, né, muito minério. Vamos pegar a Vale, né? Nos últimos 10 anos aconteceram dois grandes acidentes relacionados à Vale e ela tem uma responsabilidade social. Então, claro, né, teve centenas de mortos nesses dois acontecimentos, né, nesses dois desastres ambientais e a destruição de um ecossistema praticamente, né, ali na região do Vale do Ribeira, né, Vale do Ribeira, acho que sim, é Vale do Ribeira, Vale do Jequitinhonha. Então a Vale tem uma responsabilidade social de repor esse ecossistema, indenizar as famílias e criar um ambiente onde ela possa reparar os danos criados. Então, se a empresa age dessa forma, ela tem responsabilidade social. Toda empresa, praticamente, ela causa um impacto ambiental, ela causa um impacto social. Na escola, por exemplo, apesar que isso é meio utópico, o ideal, olha a quantidade absurda que vocês gastam de papéis todo dia. Então, você tem uma destruição do ambiente ali a partir da produção da madeira, né? Mesmo que ela seja reflorestada, seja reproduzida, mas você tem um impacto, tá? A produção de lixo que vocês criam. Imagina quantos sacos e sacos de lixo é tirado da escola diariamente. Se cada sala cria um saco de lixo cheinho por dia, são 12, 10 sacos por dia, 50 sacos por semana. O ano tem 200 dias letivos, são 200 sacos, são 1.000 sacos de lixo. Tirando
as outras partes da escola. Então, tudo isso cria um impacto ambiental, né? A escola pode criar, né, mecanismos para diminuir esse impacto ambiental? Sim, pode criar. Tá? Então, é dever do cidadão, é dever do indivíduo, a partir do momento que ele vive em sociedade, não pensar só individualmente. Ele tem que pensar no coletivo e notar que determinadas atitudes desenvolvidas por ele causam impacto. A empresa funciona da mesma forma. Cabe à empresa notar que ela faz parte de um sistema, né, fabril, e que a sua produção, a sua busca pelo lucro, gera um impacto, ok? Então você vai ver muitas empresas desenvolvendo mecanismos de solidariedade, mecanismos de melhoria dentro tanto do ambiente de trabalho como o meio ambiente, o ambiente social, etc, etc, etc. Ok? Bom, vamos voltar lá. Qualquer dúvida podem perguntar, tá, pessoal? Eu sei que vocês ficam muito na defensiva nas aulas online, mas não quero, não gostaria que isso acontecesse sempre, tá? Bom, uma empresa poderá patrocinar e desenvolver programas de inclusão social, de educação, qualificação da mão de obra, incentivar um esporte ou outra área cultural. Responsabilidade social e empresarial é a forma de gestão ética que propõe ações que visam o bem-estar social, ou seja, ações com o objetivo de minimizar impactos negativos no meio ambiente e na comunidade local. A ideia é estabelecer um canal de diálogo entre as partes interessadas e envolvidas, com a percepção clara que todos ganham, inclusive os empresários investindo recursos em preocupações sociais e ambientais. Bom, voltando aqui de novo então. Grandes empresas costumam desenvolver projetos. Aqui me veio a cabeça no estralar, acho que o mês que vem já vai ter esse projetinho aí, todo ano tem. Eu já participei algumas vezes, que é o Mac Dia Feliz. Já viram falar? Todo mundo já ouviu falar, né? Vocês são adolescentes consumidores de fast food. Mac Dia Feliz, já ouviu falar? Aquele dia que o McDonald's, uma vez por ano, um dia por ano, todas as compras de Big Mac são revertidas para instituições de caridade. Aí, o McDonald's no Brasil tem uma instituição de caridade chamada Ronald McDonald, que é em homenagem ao fundador lá da empresa, né? Do conglomerado McDonald's. Então, o Mac Dia Feliz. Não sei se alguém já participou. Eu já participei algumas vezes. É um gesto, né? Que outra que a gente pode pegar aí? Eu sei que isso é muito contestado, alguns vão me criticar agora. Criança Esperança da Globo, né? Porque o pessoal contesta muito. A Globo é uma empresa multimilionária e ela pede doação de dinheiro para ajudar instituições de caridade, mas ela mesma não doa o dinheiro, ela só doa o tempo e o espaço da sua grade de horário. Só que também isso é um marketing, né? O que a gente vê muito hoje em dia são as empresas tentando criar essas campanhas solidárias, mas não no intuito de melhorar a sociedade, mas no intuito de se autopromover. Ok? Isso também é algo que acontece muito no mundo capitalista. Sai ficar bem na finta, né? Tipo, todo mundo perceber, notar aquela logomarca, aquele logotipo, e achar que ele está fazendo o seu papel social. Então você vai promover aquela marca também, comprando aquela marca, reproduzindo aquela marca, consumindo aquela marca. Então também é uma jogada de marketing nos dias atuais. A gente vive numa época que cabe uma crítica social, que seria a ideia do politicamente correto, né? Então nós estamos numa fase do politicamente correto que chega a ser até um pouco chata, porque ninguém pode mais fazer nada de errado que essa pessoa já acaba sendo condenado, né? Então a empresa também ela pensa dessa forma, né? A empresa tem uma imagem a zelar e assim por diante. Então tudo isso gira em torno de um comportamento social. As redes sociais que estão hoje, elas são indispensáveis, elas criam essa ideia de conexão, e quando uma pessoa age socialmente de forma errada, ela é rapidamente acusada e ela é exposta, né? É claro que, gente, assim, o politicamente correto que eu estou querendo dizer é que há um exagero, né? Não é que as pessoas devem agir errado, mas
o excesso de perfeição leva também a uma sociedade falsificada. E, visivelmente, a sociedade é linda e maravilhosa, mas por dentro ela está sofrendo de grandes problemas. E aí eu até brinco, né? Vou dar um exemplo ridículo, que é, por exemplo, fui assistir o filme do Deadpool, né? Alguns devem ter assistido, e ele tem muito palavrão. Ele tem muita brincadeira, ele tem muita piada. Só que eles evitaram ao máximo piadas preconceituosas. Então, algumas piadas são até muito infantilizadas no Deadpool, né? Então você fica assim, meu, aquela coisa também do Danilo Gentili, né? Outros humoristas brasileiros que em alguns momentos fazem uma piada um pouquinho mais pesada e eles acabam sendo criticados abertamente. E esquecem que aquilo é uma piada, né? Piada não é para ser levada a sério. Claro que ela não é também para desmoralizar a sociedade, mas no ponto de vista geral, não é para levar a sério, tá? Então ele pode ter exagerado na mão, mas você não vai condenar o humorismo. E assim por diante, ok? Bom, vamos voltar lá, tá? Mas voltando para as empresas, né? As empresas, elas necessitam dessa exposição positiva, né? E aí, a partir dessa exposição, elas podem alcançar um status muito melhor dentro da sociedade e a sua empresa expandir. Ok? Então, essa responsabilidade social também passa por isso. Bom, perspectivas de sustentabilidade, aqui eu estou falando em relação à ecologia, né? Então, a gente tem uma empresa, ela pode girar em torno desses quatro tipos de responsabilidade: responsabilidade ambiental, práticas que visam reduzir o impacto do homem no meio ambiente, como forma de garantir o futuro das próximas gerações, é, impacto social, práticas que visam melhorar as condições de vida da população de forma sustentável, responsabilidade econômica, práticas que visam o desenvolvimento econômico do país, preservando o meio ambiente e garantindo a manutenção dos recursos naturais, e responsabilidade cultural, práticas que visam reconhecer e considerar a diversidade dos costumes e tradições dos povos. Vamos pegar exemplo por exemplo. Vou dar quatro exemplos aqui para vocês. Responsabilidade ambiental. Não sei se vocês notaram, tá uma campanha agora na Coca-Cola de tentar, né, as pessoas voltarem a usar garrafas retornáveis. Então, a garrafa é uma garrafa especial ou uma garrafa de vidro. Então, quando você vai lá comprar Coca-Cola, você não vai comprar mais o que eles chamam de garrafa da Coca-Cola, você vai comprar só a bebida. Né? Eu lembro que isso era muito comum nos anos 80, quando eu era criança. Você chegava no mercado, você tinha um balcão onde você levava as garrafas, tinha uma pessoa que conferia se as garrafas não estavam quebradas, trincadas, sujas, etc e tal, e te passava uma notinha. Por exemplo, a pessoa trouxe quatro garrafas de Coca-Cola. Durante lá dentro do mercado, você podia pegar as quatro garrafas e passava no caixa. E pagava e dava o ticket para o pessoal. Eu trouxe quatro garrafas, estou levando quatro. Então estaria mais barato. Qual a alegação que a Coca-Cola usa? Que a garrafa PET ela tem um impacto ambiental muito maior que a garrafa de vidro, certo? Então, essa é a alegação que elas usam. A garrafa PET tem impacto ambiental muito maior do que a garrafa de vidro, tá? É claro que a Coca-Cola não vai deixar de usar a garrafa PET, mas ela quer reduzir, beleza? Entenderam? Primeiro exemplo. Aí também fica uma ideia que é um pouco complexa. Toda bebida na garrafa de vidro é muito mais saborosa que na garrafa de plástico. Não sei se alguém concorda. A segunda que nós vimos aqui, só para me lembrar, foi a responsabilidade social. Então, aí eu já dei, por exemplo, com vocês, a Criança Esperança. Então, a Globo, né, ela cria um programa, né, uma interação com o público, convida vários artistas que também se expõem, né, passando de bons, né, de caridosos. Eles expõem os produtos deles, né, que é as músicas, as pessoas vão escutar essas músicas, etc e tal, e a Globo arrecada dinheiro ainda e dá essas instituições de caridades que são ligadas à Unesco, tá? No Silvio Santos tem o esqueci o nome agora, da ACD, né? O Silvio Santos faz todo ano, a SBT faz a campanha da ACD, tá? Que eu acho mais legal do que a da Globo, que ela dura 24 horas. Então, toda a programação da SBT naquele dia é girada em torno daquele assunto. No caso da Globo, é uma festa de 3, 4 horas de duração, tá? Quando eu era criança, enchia o saco, Criança Esperança, vou ser bem sincero. Responsabilidade econômica, vamos lá. Essa é a mais difícil.
Como é que eu posso dar exemplo de responsabilidade econômica para vocês? Por exemplo, as empresas tentarem usar produtos mais baratos e mais acessíveis à população, tá? Então, ela usa, por exemplo, de vários estilos de vários tipos, né, de produção para baratear a produção. E aí você tem um acesso mais fácil a esses produtos. E aí, claro, você acaba reproduzindo também a marca. Então, vira uma responsabilidade econômica. Muitas vezes também ela repassa parte dos lucros dela para a parte dos funcionários. Responsabilidade econômica. Às vezes ela ajuda no desenvolvimento social de uma favela, responsabilidade econômica, e assim por diante. Tá? Ela ajuda uma instituição, etc., responsabilidade econômica. A última é a responsabilidade cultural. No Brasil, isso é representado principalmente por os grandes bancos. Então, lá na Paulista, não sei se alguém já foi, tem o Centro Cultural do Itaú. Lá no centro de São Paulo tem o Centro Cultural Banco do Brasil, que são exposições de arte, são teatros, que são mantidos pela iniciativa privada, tá? Uma coisa legal é que eles esquecem de explicar que toda vez que uma empresa privada investe, por exemplo, em cultura, é como se fosse um investimento em educação, e isso abate do imposto de renda delas, que são milionários. Né? Então, você gasta ali 5 milhões com cultura, isso é abatido do seu imposto de renda lá junto ao governo. Só que, claro, né, esse instituto ele serve principalmente para expor de forma positiva a marca. Então, você acaba convencendo um grupo maior de pessoas a investir na sua marca também, tá? Então uma coisa leva a outra, né? Uma mão puxa a outra, tá? E aí eles saem bem na fita, né? Como eu falei antes, tá? Então esses são os principais motivos, tá bom? Eu não vou ser pejorativo e falar, não, eles estão certinhos, não. Tem sempre uma segunda intenção. Empresas socialmente responsáveis terminam por repensar seus conceitos, contribuem para atualizar paradigmas, capacitando o seu pessoal a inovar posturas e relações humanas, tendo em vista o bem-estar. Vou dar dois exemplos para vocês. C&A e o Boticário, né? A C&A, ela tem que ter o quadro de funcionários deles na atualidade dentro de uma diversidade étnica e de gênero. Então, quem vai na C&A sabe que você tem vários tipos de atendedores lá, são multiétnicos, são multigêneros. Isso a gente não vê muito na Renner e nem como é o nome? Na Riachuelo. Se a gente for comparar as três. Na CA, então você tem isso aí, uma responsabilidade também social. Um projeto. Na Boticário, né? Minha esposa já trabalhou lá, até 10, 20 anos atrás, só podia trabalhar na Boticário, 20 anos atrás, mais ou menos, só podia trabalhar na Boticário mulheres com determinado biotipo, né? Que tinham que ser brancas, altas, bonitas, etc, etc. Uma vendedora que vai chamar atenção, né? E aí isso caiu por terra. Então, hoje em dia, eles têm também uma diversidade étnica entre as suas atendedoras. Eles não tiraram aquela ideia de que as mulheres são as principais vendedoras, mas em algumas lojas da Boticário você pode ter que encontrar um vendedor ou outro, tá? Com mulheres, não. Tem algumas que podem ter homens, já. Tudo bem? Então também tem essa diversidade. Imagina a mulher ir lá comprar perfume e ser atendido por um homem, né? Ela vai estranhar um pouquinho no começo, mas o cara ali vai tentar convencê-la a comprar o perfume, ok? Então você tem esses tipos também de padrões. Vamos lá. Atitudes simples manifestam preocupações dessa natureza. Reuso da água, por exemplo, distribuição de alimentos ou plantio de árvores, né? Mas não é só isso. O ambiente de trabalho é renovado criticamente, tornando-se mais leve, democrático e humano. Trabalhadores são acolhidos pela empresa, atendidos em suas necessidades de bem-estar e isso. Inclusive, aumenta a produtividade. Então, eu tenho o primo da minha esposa, ele trabalha na Natura. Ele tem uma filhinha de 3 anos. Lá tem uma creche de período integral. Então, todo funcionário que tem, por exemplo, que não pode deixar a filha sozinha em casa, pode levar filho e deixar na creche. Como ele trabalha na parte de escritório, ele trabalha 3 dias ele vai e 2 dias home office. Né? Então, os dias que ele tem que ser obrigado a ir para a empresa, a filha dele fica na creche da empresa, que fica aberta das 8 da manhã às 5 da tarde, período integral. Totalmente gratuito. Tem empresas que têm refeitório e dão uma alimentação saudável, balanceada para o seu funcionário. E isso melhora o ambiente de trabalho. E segundo essas empresas que adotam essas metodologias, também melhora
o rendimento do trabalhador. Tá? É claro que o trabalhador não deixa de ser explorado, mas um ambiente de trabalho mais saudável leva ele a uma maior produtividade. Né? E quem sai ganhando no final é a própria empresa. Também se torna um funcionário mais fiel à empresa. Dificilmente ele vai faltar, dificilmente ele vai criar algum problema para a empresa, porque ali é um ambiente saudável. Ele não vai querer perder aquele emprego, porque ele sabe que é muito importante para até para a a sua sobrevivência, né? Não só do ponto de vista econômico, mas também social, né? Familiar e assim por diante. Humanizar o ambiente de trabalho é uma nova preocupação, uma vez que tal gestão reconhece o simples fato de que a empresa é produtora de relações humanas. Assim, eu sou um cara muito cético, né? Eu sempre trabalhei muito com o público, né? Enquanto eu não trabalhava na escola, eu trabalhava na feira, então eu trabalhei atendendo o público o dia inteiro. Trabalhar com o público é muito estressante, né? Então eu sou um cara assim que sou muito estressado por natureza, sempre estou meio pilhado. Uma coisa que eu não acredito muito é aquela coisa, o ambiente de trabalho tem que reproduzir a sua casa. Acho que nunca é esse nível, tá? Eu sou um cara, como eu sou um cara muito estressado, eu nunca fico à vontade em nenhum lugar. Olha que coisa louca, eu dou aula há 18 anos no Coliseu e até hoje eu não me sinto à vontade. Tipo assim, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem por aí. Eu sempre tenho um receio maior, mas isso é muito da minha personalidade, tá? Então, aquela coisa, eu não acredito que o ambiente de trabalho representa a sua família, a família Coliseu. Eu nunca falei essa frase, tá? Eu nunca utilizaria. Mas eu tenho ali o respeito, meus colegas de trabalho, os outros professores, professoras, funcionários da escola, etc. Mas família, família, amizade, até acho que os mais antigos já devem ter ouvido falar. Eu não tenho amizades na escola, eu tenho companheiros de trabalho. Amizade é na rua, você vai sair para tomar uma cerveja, brincar, zoar, tá? Então eu mantenho uma certa distância, tá? Senão eu acabo não dando certo para minha personalidade, tá? Bom, e aí, claro, nessas empresas tentam criar esse ambiente de trabalho mais saudável. Se alguém perguntar, o ambiente de trabalho no Coliseu é saudável? Sim, é saudável. Atualmente é muito saudável, tá? É o melhor ambiente do mundo? Não, também não vamos exagerar. Mas é um ambiente muito saudável. A maioria dos funcionários se dão muito bem. Não há muita intriga e picuinhas entre os funcionários. Claro, trabalha 60 pessoas numa escola. Ter uma conversinha, uma fofoquinha entre ali, nós tem normal. Mas nada que gere uma briga, gere um conflito, né? Gere uma cara feia um pro outro. Não, tá? Eu sou cara feia para todo mundo. Bom, aqui, né? Aqui é claro que não basta cumprir obrigações legais para se falar em gestão ética, pois é preciso que a empresa se torne consciente e atuante no meio em que insere-se. Por outro lado, não deixa de haver os que criticam tais iniciativas, mantendo o conceito pessimista. Eu não sou pessimista, só que tem muitas empresas que utilizam essa desculpa de responsabilidade social para se promover a verdade. Eu sou cético, eu não sou pessimista, tá? Por outro lado, não deixa de haver, eu falei, mantendo o conceito pessimista acerca das empresas privadas, acusando-as de usarem o Departamento de Responsabilidade Social como mera preocupação de marketing, né? Aqui está o ranking das melhores empresas de sustentabilidade do Brasil, tá? Em primeiro aparece a Natura, com 3,7%, né? A Natura é do Brasil, né? Todos os produtos naturais utilizados para os cosméticos da Natura são reproduzidos, né, são feitos em agricultura, nada é extraído da natureza diretamente. Coca-Cola, né, principalmente com a reutilização da água, etc. E tal. A Coca-Cola é muito esperta nessa. Nestlé, né, Petrobras e Unilever, fica empatado aqui. A Petrobras tem muito, como é que eu posso dizer para vocês, assim, muitas ideias inovadoras. Odebrecht, depois SBT, JBS, né? Desculpa, do outro lado é ranking das piores em sustentabilidade. JBS, pô, o cara mata gado, né? É frigorífico. Imagina o lixo que eles produzem, né? Então, Petrobras também é grande. Professor, Se tem, por exemplo, um desastre ambiental de petróleo, é culpa da Petrobras. Fala, ô Lourenço. por que que a Petrobras e a Odebrecht e a Coca-Cola estão nos dois? Porque, por um lado, elas criam melhorias na sustentabilidade, mas elas são grandes poluidoras. Você tem que imaginar que a Coca-Cola, por exemplo, qual que é a matéria-prima da Coca-Cola? É a água. Então, imagina a destruição ambiental
que ela produz para captar água, tá? A Coca-Cola, você pode ver que ela não está no meio das cidades, a empresa, ela está no meio das regiões do interior, áreas de mananciais, ali onde você tem um leito de água autossustentável, né? Que você vai extrair aquela água dali, entendeu? Então ela polui. Quanto maior a empresa, mais poluidora ela é. Isso aí é incontestável, né? É tipo assim, eu vou comparar o lixo da minha casa com o lixo da escola? Não tem como. A escola é uma empresa grande, muito maior que o lixo da minha casa. Minha casa aqui a gente tira 3 saquinhos, 5 saquinhos por semana. Imagina a escola. Entendeu? Então, por isso que ela aparece nos dois. A Odebrecht é uma construtora, então ela cria um grande impacto ambiental também. A Vale, nem preciso falar, né? A Vale nos últimos anos. E a Coca-Cola do Brasil também. Ok? Bom, a gente encerra por aqui o conteúdo dessa aula das explicações.